Bom dia, queridos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ainda com a nossa escola bíblica online. Lembrando você que a partir de hoje o nosso culto não será mais transmitido nesse modelo que a escola bíblica está sendo ministrada nessa manhã. O culto agora será disponibilizado o link no grupo. Você clica e já entra direto no culto ao vivo pelo Instagram ou pelo YouTube. Nossa lição de hoje: uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. Revista está aí, Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Nosso texto para abrir nossa lição nessa manhã, Atos, capítulo 2, versículos de 14 a 21. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pregação de Paulo aqui é o dia de Pentecoste, e aqui ele está chamando a igreja para tomar uma posição definitiva, e ele, como homem, está tomando essa posição. Ele fala com autoridade, pois o seu discurso está baseado na palavra de Deus. A sua pregação não está baseada na sua própria experiência. Ele está pregando exatamente aquilo que a palavra de Deus dizia, e ele faz referência ao texto profetizado no livro do profeta Joel. O autor da revista diz: é confortante pensar que as primeiras palavras de Pedro em sua pregação se referiam à igreja. Chegou o tempo da salvação. E ela agora estaria baseada na invocação do nome do Senhor, conforme seu plano pré-estabelecido. Estava cumprindo aquilo que o Senhor havia dito. E o autor nos apresenta dois pontos importantes, que são visíveis, que são perceptíveis, que são manifestos numa igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. O primeiro ponto que a nossa lição apresenta é que ela precisa ser submissa a Cristo. Uma igreja submissa a Cristo, em suma, o que o apóstolo está mostrando, que em Jesus Deus veio até os seres humanos para restabelecer o relacionamento que antes existia entre Deus e o ser humano, lá no Jardim do Éden, quando ele se encontrava com Adão, com Eva, e que foi quebrado pelo pecado cometido pelo primeiro Adão. Agora, Jesus vem na pessoa humana, é Deus vindo até nós, e aí é a vitória desse segundo Adão, que é Cristo, é que vai restabelecer essa aliança.
Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então é Deus separando de novo um povo para Ele. O mesmo povo que Ele tinha propósito, que Ele separou lá no princípio, e que era para seguir um plano na criação. Vem Satanás, leva o homem à queda, e Deus está reorganizando isso no seu imenso amor, na sua bondade. A pregação de Pedro enfatiza isso na pessoa de Jesus de Nazaré, mas também ele confronta aquele povo. Ele chama aquele povo para uma reflexão baseada nos pecados que eles precisavam encarar. Atos, capítulo 2, de 22 a 23. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como nós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. A revista então nos diz algo que nós precisamos realmente pensar e avaliar. O autor diz assim: talvez esta seja hoje uma das áreas de deficiência da pregação contemporânea, pois o desejo de ser agradável, gentil, politicamente correto, tirou a força, no caso aí a autoridade, da proclamação da palavra de Deus. Pedro está falando o que a palavra diz. Pedro está apresentando o que Deus diz na sua palavra. E isso leva aqueles irmãos a serem confrontados com aquela palavra. Meu querido, não resta dúvida que o autor está falando de algo atual e realístico. A pregação hoje ela toma direcionamentos. Ela hoje é muito mais no sentido de intuir alguma coisa do que realmente levar as pessoas a uma consciência de pecado, necessidade de arrependimento, de transformação de vida, baseada na obediência e na submissão a Cristo. Quando nós lemos a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nos versos de 1 a 3, ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você com insistência. A primeira coisa que Paulo diz é que nós seremos julgados, vivos e mortos. Mas aí ele diz assim: que pregue a palavra. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Queridas, pessoas estão procurando lugares onde pregue o que ele quer ouvir. Eles serão julgados por isso. Mas o texto começa dizendo que o pregador também enfrentará juízo. Por isso que ele diz: pregue a palavra. Senão você vai responder por isso também. Então é algo muito sério. Por isso que eu disse que o que o autor está dizendo é algo que merece reflexão cuidadosa e temor devido. O autor faz a seguinte nota: a simpatia e amor de Deus é pelo homem, mas não há nenhuma simpatia de Deus pelas coisas, muitas vezes, abomináveis que nós fazemos ou praticamos. Ele lembra que a recomendação neotestamentária foi de
repreensão aos que seguiram pecando. Atos, capítulo 2, de 29 a 32. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus ombros, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Pedro apresenta Cristo ressurreto, demonstrando que nas Escrituras que a morte e a ressurreição era um plano de Deus para o seu filho, não era de Davi que estava falando. E se para os judeus Davi era o símbolo de uma realeza, de um privilegiado, Marcos capítulo 11, no verso 10, nos diz assim: bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então o texto fala a sequência: Davi a raiz, depois o Messias, bendito, hosana nas alturas. Pedro agora apresenta alguém, Cristo, numa condição mais excelente do que Davi. Aí nós voltamos para o texto de Atos. Porque dele, disse Davi dizendo sobre Cristo: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Atos capítulo 2, versos de 25 a 28. Por qual motivo Davi está escrevendo isso e Pedro está citando o que Davi disse? Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 6. Lembrando você que a carta aos Hebreus é a carta aos judeus convertidos ao cristianismo. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Querido, quando agora é um pensamento meu, uma nota minha, submissão a Cristo não é uma questão de gentileza. Submissão a Cristo não é uma questão de fraqueza. Não é porque eu fui alienado, vencido por um argumento, por um pensamento. Submissão a Cristo, quando eu leio essas coisas, é uma questão de inteligência. É uma questão de sobrevivência. A pessoa que resiste a uma informação dessa e que alega sabedoria, contradiz sua própria fala. Porque assim como ele acredita nos livros históricos
porque diz que há comprovação. Isso aqui, que o livro de Atos nos traz, é a comprovação histórica de um fato que aconteceu. E, portanto, tem base científica para sustentar a fé, se é que a fé precisa de base para se sustentar. Não é o caso. Atos capítulo 2, de 33 a 36. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a essência da pregação dele. Jesus Cristo é Senhor e é o Messias. Mas o autor nos apresenta, em segundo lugar, que uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto, ela precisa ser uma igreja obediente e arrependida. Primeiro, ela tem que ser submissa a Cristo. E se ela é submissa a Cristo, a segunda característica vai aparecer naturalmente, ou seja, ela é obediente e é uma igreja arrependida. Vamos entender isso. Atos, capítulo 2, verso 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O texto é claro. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes levou os ouvintes a uma convicção de pecados. Levou os ouvintes a uma reflexão que os inquietou e os fez desejosos de saber como resolver essa questão. E a resposta foi simples e direta. Foi mesmo, pregador? Onde está? Atos 2, seguindo agora, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeira condição. E cada um de vós seja batizado. Segunda condição. Em nome de Cristo Jesus para perdão dos pecados. Resultado? Recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para o judeu, é para o filho do judeu, é para os judeus dispersos e para todo aquele que sentiu o chamado de Deus na pregação dele. O arrependimento é a clara mudança de direção do pecador. O arrependimento é o reconhecimento que leva o pecador a ver que a sua vida, que a sua prática diária é algo ruim. E desta forma, essa convicção provoca a conversão. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Essa palavra tristeza é o constrangimento, é a decepção comigo mesmo, que a ninguém traz pesar, que a ninguém leva à morte, ao suicídio, mas a tristeza do mundo produz morte. Ela sim leva as pessoas ao desespero. Então, como nós já vimos em lições anteriores, o batismo ele tem uma razão bíblica e ao mesmo tempo ele é uma necessidade na vida do crente. Nós já vimos a respeito da aliança, nós já vimos a respeito da circuncisão, que não foi abolida do Velho Testamento para o Novo, ela foi substituída na sua formalidade. Nós já vimos sobre isso. E agora, o livro de Atos nos apresenta uma terceira coisa: o Espírito Santo é dado ao que arrepende e batiza. Preste atenção nisso. Os dons do Espírito Santo, desculpe, corrigindo. Mas aí, o verso 38, então, ele nos diz isso: arrependei-vos, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que é uma sequência de obediência a ser cumprida. Por isso que eu volto a dizer, quando nós somos submissos a Cristo,
nós nos arrependemos da vida que temos. Se arrependemos da vida que temos, nós obedecemos a palavra de Deus. A ordem era expressa. As promessas se cumprem na vida dos ouvintes obedientes. Atos, capítulo 2, versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Aquele que é submisso a Cristo, aquele que se arrepende verdadeiramente, mediante o confronto com a palavra de Deus, e obedece a palavra de Deus, ele sai do mundo dos perdidos. Ele sai do meio de uma geração que pratica coisas terríveis. Ele ama a palavra de Deus. É essa a tomada de decisão da igreja lá em Jerusalém, que vai propiciar o nascimento e a expansão da igreja cristã. Atos 2, 41. Então, os que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então isso é muito sério. Quem sai da geração perversa, quem diz que tem o Senhor, que recebe a palavra de Deus, que é submisso a Cristo, que quer obedecer a palavra dele, que arrependeu da sua vida, que tem e quer andar na presença de Deus, ele aceita a palavra de Deus. É a primeira coisa que Pedro está fazendo aqui, relatando aqui em Atos. Eles aceitam, Lucas, está compilando o que Pedro falou. Eles aceitam a palavra de Deus. E aceitando a palavra de Deus, foram batizados. Eu vejo muita gente: não, eu aceitei Jesus, mas não quero batizar. Você não aceitou a palavra. Você ainda não compreendeu o que é aceitar a palavra. Você não entendeu ainda. Quem aceita a palavra cumpre as ordenanças da palavra. E aquela igreja, ela tinha, além disso, uma marca indelével. E essa marca está registrada nos versos de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiram pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Estas ocorrências são parte da caminhada cristã da igreja começando em Jerusalém. A pergunta que nós fazemos e que devemos trazer para dentro de nós a reflexão é: quais dessas ocorrências, desses comportamentos listados dos versos de 42 a 47 que acabamos de ler, faz parte da minha vida como igreja? Qual desses aqui eu continuo perseverando firme na doutrina da palavra? Eu continuo firme na comunhão, nas orações com a igreja? Há temor na minha vida? São perguntas que nós vamos fazendo dentro de cada versículo. Temos a mesma fé, estamos juntos, temos vida em comum, sabemos a dor, o sofrimento de um do outro, cooperamos um com o outro. Aqui quando diz vendiam tudo, distribuíam, falando de cooperativismo. Somos cooperadores uns dos outros. Perseveramos unânimes no templo, é o que ele está dizendo aqui. Ou somos daquele, como diz o livro de Hebreus, que deixam a congregação? São reflexões que nós precisamos fazer, porque isso define se a igreja, que sou eu, que é você, é uma igreja obediente, submissa ao Cristo ressurreto e que proclama a sua palavra. Pense nisso nessa manhã e que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus de Nazaré, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Que nós possamos, como igreja, sermos submissos, obedientes, arrependendo e andando na tua presença. Que como igreja do Senhor, nós tenhamos características marcantes e firmes
como tinha a igreja apresentada nessa manhã em Jerusalém. Guarda-nos, Senhor. Salva-nos da geração má. Nós recebemos a Tua palavra e obedeceremos a Tua palavra, pois o Senhor é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. O Senhor derrame graça sobre sua vida. Logo mais estaremos juntos no culto. Se você vai no culto presencial, agende. Se você vai acompanhar o culto online, essa noite, volto a dizer, não estaremos mandando o culto já nessa formato que eu estou dando à escola bíblica. Você vai clicar no link e já vai entrar direto no culto. Deus abençoe e até logo mais em nome de Jesus.